O milho é o tema do comentário do João Pedro. Ele fala sobre preço, né, João? Subindo bastante o preço do milho, né? O milho, o que está acontecendo é o seguinte, nós temos um estoque de passagem de 2,5 milhões, atrasou a primeira safra vai dar 22, 23 milhões de toneladas, e o Brasil tem um consumo muito grande, está aumentando ano após ano o consumo de milho no Brasil, porque você tem um aumento na produção de carnes, nós estamos falando em mais de 15 milhões de toneladas de frango, de aves, mais de 5 milhões e 300 de suínos e mais 10 milhões e 300 de bovino. O bovino, em parte, ele usa milho também na reta final dele, na terminação. Então, e sem contar os 14 milhões que está previsto de milho para a produção de etanol. Então, você tem um consumo no Brasil crescendo, você tem a dependência da segunda safra muito grande. Nós estamos falando em 124 milhões, a Conab fala em 124, 125 milhões na safra 24 e 25, 94 milhões é a segunda safra, é a safra plantada após a soja. Essa, no Mato Grosso, está fechando a época ideal de plantio, mas a preocupação dos produtores é o que vai acontecer a partir do fim de abril, maio, porque é a época que o milho vai estar em período em reprodução, e como é que vai estar o tempo, se vai ter chover ou não vai chover. Então, hoje nesse momento, quem tem milho está segurando, na expectativa de haver um aumento maior de preço. O que vai acontecer? Vai aumentar a importação de milho significativamente do Mercosul. Por que do Mercosul? Porque pode vir de caminhão, internalizar esse milho por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná, onde são os maiores centros consumidores, e ele vem sem tributação. Então, você tem, apesar de que o grande produtor de milho no Mercosul, fora o Brasil, é a Argentina. Sofreu com a seca também. O milho na Argentina sofreu. Essas chuvas que ocorreram agora, parece que amenizou um pouco a quebra, mas, porém, não é a mesma perspectiva de colheita que tinha antes. Então, o milho você teve um aumento até surpreendente. Nos últimos dias, disparou o preço Vamos dele. ver. Aqui a gente pegou trechos de noticiário, o CPEA falou também. Ontem, a coluna Vai e Vem das Commodities da Folha de São Paulo, do jornalista Mauro Zafalon, destacou mais um fator de peso no caminho da inflação no país, que é o preço do milho, que tem registrado avanços expressivos agora em fevereiro. O milho, João Pedro já disse, é básico na produção de ração, principalmente para aves e suínos, bovinos também na reta final. Ontem, o indicador do milho, Exalc BMF Bovespa, em Campinas, que é uma praça de referência de preço, chegou a R$ 86,67, com alta no dia de 2,14%. De segunda para terça, essa alta de 2,14%. No acumulado de fevereiro, a alta do indicador chegou a quase 16%. Mais de 37% em relação ao preço do milho um ano atrás. Dá uma olhada em março do ano passado, esse é um indicador de milho, Exalc BMF Bovespa. Em março do ano passado, a saca estava em R$ 62,72. Caiu a 57 em julho e voltou a subir e não parou mais. Em setembro para 62, em novembro para 73, deu uma baixadinha depois de novembro, dezembro, mas voltou a subir agora neste início de ano, chegando ontem a R$ 86,67 a saca de 60 quilos. Isso aí tudo faz com que essa safra, a primeira safra, que foi plantada em setembro, outubro, que está sendo agora colhida, está atrasada um pouco, porque atrasou a chuva também em setembro, você teve o pessoal está retendo o preço. Na avaliação deles, pode subir mais ainda. O que vai acontecer, a única coisa que pode segurar um pouquinho esse aumento de preço é se houver uma importação significativa de milho, mas tem que chegar via Mercosul de caminhão, porque se chegar via porto, o custo de tirar do navio, colocar nos armazéns e levar,
de volta até os mercados consumidores, pesa na formação do preço do milho. Então, o milho que vier por caminhão, for internalizado por Foz do Iguaçu, algum local aí do Brasil, ele fica bem, ele entra nesses preços, ele consegue entrar em boa parte do mercado consumidor, principalmente nos 3 estados do Sul, onde que é o maior consumo. A venda interna por esse preço é mais... Eu creio que chega a 70, preferida. deve chegar a internalizar esse milho hoje, nos preços que está lá fora, e internalizando aqui, abaixo de R$80. Só que ele vai chegar junto aos polos consumidores. Nas exportações, nós mostramos agora, anteontem, né, segunda-feira, as exportações de milho seguem em queda em relação à média do mesmo período do ano passado. A exportação está saindo basicamente em Mato Grosso, lá em cima, né, onde que o preço é um pouquinho menor. Aqui no Sudeste, praticamente, o preço de exportação R$ 74, R$ 75. No cara, o 86, o indicador do CPEA, né, é quase R$12 a mais do que o preço no porto. Então, para você colocar no porto, tem uma despesa grande. Está compensando vender Está no mercado interno. Mercado interno, sem dúvida nenhuma. Então, praticamente vai desaparecer a exportação, à exceção dos portos do Arco Norte. Aí talvez alguma coisa saia. Mas aqui no centro-sudeste e centro-oeste, ou é mercado interno, ou a exportação não fecha a conta, porque o preço do mercado interno está superior ao preço no porto. Agora, João, para o produtor de aves e suínos, está sendo um complicador, então, esse preço, né? É que o preço ajudou também, né, Zé? O preço do suíno e das aves e do ovo também, né, melhorou, né? Então, amenizou essa alta significativa no preço do milho. O preço de farelo de soja não subiu tanto, e agora nós estamos em plena safra de soja, o preço não tá reagindo. Então, o outro fator de formação de custo era a farelo de soja, esse não subiu tanto. Agora o milho sim subiu. Esse ele vai aumentar o custo de produção. É que o preço das carnes está melhor e o ovo está melhor do que estava um ano atrás. E o reflexo disso no supermercado vai ter está sendo praticamente inevitável. Com certeza. Todas as carnes subiram de preço, todas as carnes. A única carne que houve uma estabilização e um certo recuo em alguns momentos foi a carne bovina. O frango está subindo, o suíno está subindo. E com carne bovina, o preço do boi parou de subir, caiu em alguns locais, está segurando ainda. João, e o dólar? Como é que está o comportamento do dólar diante de tudo isso? Acho que o dólar subiu novamente hoje, né? O dólar está muito em função da questão política do Brasil, né? O pessoal do governo, o aumento do déficit primário está muito alto, o endividamento do Brasil, a dívida interna pública está chegando a 78% do PIB. Você não gera superávit primário para começar a segurar um pouquinho esse aumento da dívida pública. A taxa de juros subiu, 13,25%. O Banco Central, no último boletim Focus, projeta que pode haver um aumento da taxa de juros para 14,25%. Isso faz com que a dívida do governo suba para patamares muito altos e o custo de administrar essa dívida está subindo, porque a maior parte dos títulos que o governo lança no mercado são baseados na taxa Selic. Plano Safra deverá ser marcado por essa alta forte dos juros. Todo mundo fala que vai haver esse aumento da taxa de juros vai ser repassado nas taxas do Plano Safra. E o problema todo é aquelas taxas que estão abaixo da taxa Selic, que os bancos vão ter que receber uma compensação para aplicar o dinheiro. E aí essa é uma equalização das taxas e para isso vai precisar muito recurso no novo Plano Safra. Vamos ver o dólar, como é que está fechando na sessão desta quarta-feira. Está 5,80 agora, com alta de 0,83%. E o índice Bovespa ainda patinando, João Pedro, 125 mil pontos, queda hoje de 0,77%.
Dólar reflete a questão da confiança do mercado em relação ao governo. E o índice da B3 reflete a questão da diminuição do interesse nos investimentos no Brasil. Isso que é o ruim. Investimento, esse dinheiro da Bolsa é dinheiro que vem para ser investido em empresas, em novos projetos, em ampliação, etc. À medida que a situação, a taxa de juros fica alta demais, há uma tendência desse dinheiro migrar para aplicação imediata, lucros imediatos, e aproveitando essa taxa de juros que é alta, muito alta, taxa real de juros no Brasil é muito alta.